Seja bem-vindo a mais uma aula da parte geral do Código Penal, uma aula alicerçada de uma doutrina moderna, com jurisprudências dos tribunais superiores, questões de concurso, sempre vou estar aqui comentando, e tudo isso para que você tenha a teoria para embasar algum caso que chegue ao seu conhecimento, para que você possa utilizar a teoria à prática. Então, com foco, com determinação, você consegue aliar esse conteúdo. O tema da nossa aula de hoje será alguns princípios, vamos começar os princípios de direito penal, os princípios que vão limitar o poder punitivo do Estado, assim como vamos ver também o conceito e a missão do direito penal, uma acepção do conceito que nós vamos ver aqui como a doutrina moderna ela traz esse aspecto do direito penal. Vou aqui abrir um slide para facilitar a nossa caminhada. Primeiro, nós temos o direito penal sob um aspecto, um conceito que a doutrina moderna traz do direito penal sobre um aspecto formal ou estático, aspecto material e um aspecto sociológico ou dinâmico, o que vem a ser cada um deles. Sob o aspecto formal, essa visão do direito penal seria um conjunto de normas mediante o qual o Estado qualifica determinados comportamentos humanos, ações ou omissões, como infrações penais, definindo seus agentes e estabelecendo as sanções aplicáveis, dentre as penas e as medidas de segurança. Esse aspecto formal, ele vai trazer o direito penal sob um aspecto meramente de forma, ou seja, basta ver a descrição da conduta e, em seguida, a culminação de pena. E aí já estaria o direito penal posto, positivado. Mas o outro aspecto que é trazido pela doutrina em relação ao direito é um aspecto material, que vai exigir conteúdo de violação do bem que é protegido pelo direito. O aspecto material, segundo a doutrina, o direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, capazes de afetar bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e ao progresso da sociedade. Então, sob o aspecto material, há de haver uma violação a esses bens. O comportamento do sujeito tem que ser reprovável à sociedade. E aí tem-se a necessidade do direito penal. Para o quê? Para proteger os bens jurídicos mais importantes. O aspecto sociológico ou dinâmico, trata-se de um dos instrumentos de controle social utilizados pelo Estado, visando assegurar a harmônica convivência dos membros em sociedade. A manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a estabelecer diretrizes. Quando violadas as regras de conduta, surge para o Estado o dever de aplicar sanções civis, penais ou administrativas. O direito penal só deve ser utilizado diante do fracasso e da insuficiência das demais formas de controle social. Ligação com o princípio da intervenção mínima. 2. O direito penal ocupa uma posição de controle social do intolerável. Então, o direito penal, sobre esse aspecto sociológico ou dinâmico, ele vai ser entendido como um direito que almeja a proteção da sociedade,
que ele só deve vir a ser estabelecido quando os outros ramos do direito não forem suficientes. Porque o direito penal deve ser última ratio, a última razão. Se você tem o direito civil, direito administrativo, direito comercial para resolver uma contenda, e isso satisfaz a sociedade, não há por que utilizar-se do direito penal, que é um direito que vai segregar, que vai tirar a liberdade, que vai poder tirar direitos do indivíduo para a manutenção dessa sociedade. Então, sob o aspecto sociológico, o direito penal deve intervir minimamente na vida das pessoas. Quanto mais normas de direito penal nós tivermos, menor será o nosso direito de ir, vir e permanecer. Quanto menos normas, mais liberdade nós temos. Hoje em dia, não posso ouvir um som alto na minha casa que o vizinho se acha perturbado e vai me denunciar por perturbação do sossego. Uma contravenção penal, um ilícito penal. Não posso pegar e depois de ter bebido na minha festa, pegar o meu veículo automotor, porque eu vou ser preso por embriaguez ao volante. Eu não posso dar um castigo no meu filho, não posso bater no meu filho, não posso dar um grito na minha mulher, porque são condutas, tem a lei da palmada, tem a lei Maria da Penha. Não posso mais fazer nada? Então você vê, se não tivesse nenhuma descrição dessas condutas como ilícitos penais, o sujeito tinha muito mais liberdade. Mas o Estado vai fazendo o quê? Vai restringindo essa liberdade. Vai estabelecendo, naquilo que é necessário, naquilo que seja suficiente, o direito penal, para fazer com que as pessoas elas não pratiquem crimes. E aí nós vamos ver a missão do direito penal segundo o entendimento da doutrina mais moderna, que vai fazer aí, que vai trazer algumas missões para esse direito penal. Quais são elas? Vamos ver. Missão imediata, controle social, limitação ao poder de punir do Estado. Então, o Estado controla o cidadão, impondo-lhe o quê? Limites. Vamos limitar o cidadão. Quem é que vai fazer isso? Limitar o cidadão. Então, é necessário também limitar o poder do Estado nesse controle, de modo a quê? A evitar excessos. Um Estado que se excede, que impõe penas muito duras, um Estado que traz muita descrição de condutas, onde não havia a necessidade de incriminar. Então, a missão do direito penal é um controle social, mas o Estado deve estar limitado ao poder punitivo do Estado. Até porque o direito penal é uma garantia do cidadão contra o Estado. Se alguns dizem que a Constituição Federal é a Bíblia política, o Código Penal é a Bíblia do criminoso. Por quê? Porque ele vai saber exatamente a pena possível de ser aplicada a determinada conduta que ele tenha praticado, ou então saber, por conta da lei que está descrevendo a conduta e a culminação da pena, saber se o que ele vai praticar é crime ou não, e quanto de pena. Não pode haver a traição do Estado para com ele. Ele não saber o motivo de estar sendo punido. Missões imediatas. Como é que a doutrina moderna vem dividindo? Missão imediata do direito penal. Que missão é essa? Missão de proteção de bens jurídicos. Então, quem elaborou essa missão de proteção de bens jurídicos foi o Klaus Rochin, um doutrinador alemão. Então, o direito penal ele vai proteger, ele serve para a proteção dos bens jurídicos. Quais? Os mais relevantes.
os mais relevantes à sociedade, ao progresso da humanidade, à manutenção da sociedade. Missão de garantir a vigência da norma e assegurar a estabilidade e o reconhecimento do ordenamento jurídico. Aí quem elaborou foi o meu xará, o Jacobs, Gunther Jacobs, aquele mesmo que a gente viu da terceira velocidade, do direito penal do inimigo. Então, o cometimento de um crime, de um delito, é um ato de infidelidade ao direito, ao ordenamento jurídico. A partir do momento que a pessoa vem a praticar um crime, ela está traindo o próprio Estado, o ordenamento jurídico como um todo, é um infiel. Então, esse é o pensamento do Gunther Jacob, para essa missão do direito penal de garantir a vigência da norma e assegurar a estabilidade e o reconhecimento do ordenamento jurídico. Missão de reforço dos valores éticos sociais da atitude interna. Já vem a doutrina do alemão Wenzel. Ele que trouxe essa missão de reforço dos valores éticos sociais. Porque é necessário, então, a defesa de valores. Que valores? Éticos sociais. E, secundariamente, é que vai se proteger os bens jurídicos. Proteção dos bens jurídicos, mas valores éticos sociais. Alguns criticam essa teoria do Wenzel, porque o direito penal ele não deve estar para proteger ética nem moral de ninguém. Não tem essa finalidade de proteção, de educação coletiva. Tem outros ramos do direito possíveis de serem utilizados para proteger ética, para proteger moral, para proteger questões éticas sociais. Então, tem uma crítica muito pesada em relação à teoria do Wenzel. Missão de garantia. D. Missão de garantia. Missão de redução da violência estatal. Concepção da criminologia crítica. Função de manutenção do sistema social escalonado vigente. Manutenção de uma estrutura de poder social. Então, o direito penal teria a função de manter a ordem social estável. De quem? Daqueles que estão no poder, com o domínio. Quem está no grupo de poder? Então, o direito penal vai ter essa missão de dar estabilidade na estrutura de poder social. E aí também vem os críticos a essa teoria, porque o direito penal não deve ter essa capacidade, pelo menos não por si só, para promover manutenção de toda a ordem da sociedade, porque deve ser através dos demais ramos do direito. Então, você vê aí essas missões do direito penal, que são teorias adotadas pela doutrina moderna. Antigamente só se falava em missão do direito penal de proteção da sociedade, proteger os bens jurídicos mais importantes. Mas aí os doutrinadores vêm elaborando, vêm tecendo comentários e aprofundando suas teorias acerca dessas missões. Nós vamos aí novamente, a segunda vez que eu trago a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen vai servir para nos situarmos em relação aos princípios. Onde estão os princípios? Onde estão os princípios? Onde é que vão ficar esses princípios? Os princípios vão limitar o poder punitivo do Estado. Ok. Então, vão ser base de sustentação para todo o direito penal. Mas onde é que eu encontro esses princípios? No texto constitucional, na Constituição Federal, quer estejam expressamente dispostos ou implicitamente. E o Kelsen, quando ele elaborou essa pirâmide, que tem a Constituição no seu vértice, no seu topo, por ser
por dar fundamento de validade a todas as demais normas do sistema. Então, a Constituição está lá no vértice, no topo, e ela vai dar base de sustentação a todo o restante. Por quê? Porque todas as normas jurídicas, elas devem estar em consonância com o texto constitucional. Sob pena de quê? De nulidade. A Constituição, ela é superior a todas as demais normas. E por isso que essas normas, elas são chamadas de infraconstitucionais, porque estão abaixo da Constituição. Se vem um legislador e descreve alguma conduta criminosa de forma a contrariar o texto da Constituição, é evada de nulidade. O legislador, no momento que ele está elaborando a nova lei, ele já deve pautar a sua interpretação por isso. Por isso que tem lá as comissões de Constituição e Justiça, para verificar se essa lei, em algum dispositivo, não fere o texto constitucional. E como é não ferir o texto constitucional? Não contrariar nenhum princípio que a Constituição trouxe. O Código Penal, que é uma lei infraconstitucional, ela normalmente é elaborada através de leis ordinárias, mas não impede que haja lei penal através de lei complementar, mas normalmente é lei ordinária. Os princípios, conceito de princípio, bem básico para nós engatinharmos aí nesse estudo dos princípios, porque é de fundamental importância que você compreenda os princípios, porque eles te levarão a todo o conhecimento do direito penal. Leidiane está com questionamento? Sim, está escutando, professor? Pois não? Está escutando? Eu não estou ouvindo a Leidiane. Professor, o senhor está mudo. Se ela entra aqui novamente, ou escreve a pergunta para a gente poder seguir. Dá um alô aí para mim, alguém, para ver se eu escuto. Tá ouvindo? Está escutando, professor? Professor? Oi, Leidiane, pode fazer a pergunta. O senhor está escutando? Estou. Ah, pronto. Professor, naquele slide que o senhor acabou de passar, da pirâmide de Kelsen, as leis municipais, estaduais e federais, elas têm hierarquia também? Eu pensei que as leis ordinárias ficassem no mesmo patamar. Quer dizer que não, né? Não. É isso. Você me ouve bem? Ouço sim. Pronto. Sim. Então, vou deixar aqui o outro microfone. Perfeito. Deixa eu voltar aqui o slide que você está pontuando. Você tem no topo, no vértice da pirâmide, os princípios. Porque os princípios estão dentro da Constituição. Então, está lá o texto constitucional. Abaixo, leis infraconstitucionais, leis federais, como Código Penal, Código Civil, Código Tributário. Então, todas essas leis estão abaixo da Constituição. As leis estaduais, elas estão também aí tendo
nessa mesma ordem que está de acordo com as leis ordinárias. Não pode uma lei estadual contrariar um texto de uma lei federal, um Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, não há como. Então, essa pirâmide, ela revela, de fato, esse aspecto de hierarquia entre as normas. Perfeito? Certo, professor. Deixa eu só aproveitar uma outra dúvida, ainda em relação aos princípios. Eu vi que o senhor fez a correção lá no slide, né, colocando o pensamento de Sanches em relação às fontes. Aí o princípio lá, em um slide, no slide 17, está como fonte formal mediata. E no seguinte, que é uma tabelazinha retirada do livro, eu acho, de Sanches, está como fonte formal imediata. Ela é qual? Aí, a dúvida da Leidiane em relação à aula sobre fontes do direito penal. Os princípios gerais do direito tinham uma classificação anterior em relação a serem fontes formais mediatas. Pela classificação moderna, eles não estão mais sendo postos como fontes formais mediatas. E quando tem lá essa classificação, entendendo que os princípios, eles são fontes formais imediatas, são os princípios constitucionais, que estão implícitos ou explícitos, que nós vamos ver a partir de agora. Nesse sentido. Certo, professor. Obrigada. Por nada. Obrigado a você. Princípios. O princípio, a ideia de um princípio ou sua conceituação designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por um pensamento-chave, de onde todas as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se conduzem e, por sua vez, se... Essa é a ideia em relação ao princípio, um conceito extraído que serve para qualquer outra disciplina. Se você estiver estudando constitucional, processo penal, comercial, tributário, a ideia do princípio é a mesma para todas as matérias, para todos os ramos do direito, até porque o direito ele é um só, essa separação se dá apenas para facilitar a vida da gente em relação ao estudo. Princípios do direito penal. Nas sociedades contemporâneas, o direito penal é regido por princípios constitucionais sobre crimes, penas e medidas de segurança, a nível de criminalização primária e secundária, indispensáveis para garantir o indivíduo em face do poder punitivo do Estado. Então, nesse conceito aí, eu vou trazer alguns significados para facilitar a sua vida. Quando se diz pena como punição, as penas são para os imputáveis, aqueles que têm discernimento sobre o fato que praticaram, que tinham plena capacidade de entender, de compreender o que estavam fazendo. A eles é imposto pena. O juiz, quando condena, impõe pena. Ou de privação de liberdade, ou de restrição de direitos, ou pena de multa. Medida de segurança está para os inimputáveis, aqueles que não tinham capacidade de compreensão, de entendimento, de discernir, os loucos, os doidos, malucos, que praticaram o fato com a falsa compreensão,
O sujeito estava lá matando a própria mãe com 50 facadas, que ainda era a única pessoa que aguentava ele, porque achava que era o dragão, o demônio, indo atrás dele. Então, o Estado, ele não pune essa pessoa, não há como você punir alguém se alguém não vai entender porque está sendo punido. Não faz sentido punir quem não vai entender a punição. O Estado também não pode liberar, dar liberdade a esse sujeito. Por quê? Porque ele apresenta periculosidade. Ele é perigoso para si e para os demais. Então, o Estado impõe a ele uma medida protetiva. Vai proteger ele através de quê? De uma medida de segurança. De um internamento em um manicômio judiciário, por exemplo. Para que ele possa lá ficar sob cuidados médicos, internado, recebendo medicação adequada. Então, os princípios do direito penal vão reger, vão limitar o poder punitivo do Estado, tanto no momento de o legislador trazer novas condutas incriminadoras, na hora de tirar do ordenamento jurídico aquelas que não têm mais qualquer interesse à sociedade, no momento de se estabelecer as penas, a forma de cumprimento dessas penas. Esse preceito, essa criminalização primária, está no sentido de descrição de conduta. Descrever as condutas que devem ser consideradas como crime. Está lá, artigo 121, matar alguém. E o preceito secundário estaria na combinação de pena, o quantum de pena. Pena, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Algumas perguntas aqui. Arthur, MS se aplica-se também aos menores? Não, Arthur. O Arthur tá fazendo um questionamento se a medida de segurança ela é aplicada aos menores. Aos menores, Arthur, é possível haver uma proteção, porque o menor, quando ele pratica um crime, não se diz que ele praticou crime. Tecnicamente, se diz que ele praticou um ato infracional, apesar de ser o mesmo dispositivo penal. Se o menor de 18 anos ele mata alguém, não se diz que ele praticou o crime do artigo 121. Diz que ele praticou um ato infracional do artigo 121. Só a terminologia que é diferenciada, mas é o mesmo fato. A esse menor que praticou um crime de violência, o juiz da vara da infância e da juventude, ele vai poder impor a esse menor uma medida socioeducativa, que é uma medida de internamento. Mas aí a sua pergunta é, professor, mas e se for detectado que o menor era doido? Ele vai ficar no manicômio judiciário? Não. Mas o juiz da infância e da juventude vai ter que prezar por um local adequado à situação dele. Não especificamente impondo medida de segurança, mas com as mesmas características de uma medida de segurança. É só porque não está descrito na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa situação de medida de segurança. Mas o juiz da vara da infância e da juventude dá, sim, essa proteção cabível ao menor que praticou um fato sem discernimento por força de algum estado mental que não trouxe a ele a capacidade de entender. Apesar do que, quando o motivo do menor não ser considerado imputável, de não lhe dar punição por conta da sua responsabilidade, é porque entende-se que o menor de 18 anos ele não adquiriu ainda capacidade de entendimento, de discernir, de amadurecer e ter responsabilidade sobre seus atos. O equiparando a uma pessoa sem sanidade.
Medida de segurança é gênero e medida protetiva é espécie? Ou são a mesma coisa? Leidiane, medida de segurança não é gênero de medida protetiva. A medida de segurança, ela é gênero do internamento e da restrição. O internamento se dá em manicômio judiciário e a restrição se dá em ambulatório. Lá pelo artigo 99 do Código Penal, você vê essa classificação em relação às possibilidades da medida de segurança. A medida protetiva, ela está mais relacionada e ela é muito comumente falada em relação à Lei Maria da Penha, quando o juiz possibilita a medida protetiva. Que medidas protetivas são cabíveis? O afastamento do acusado do lar, um distanciamento do acusado a certas pessoas, principalmente a vítima. Então, são medidas de proteção para que a vítima não sofra, não corra risco. Então, medida de segurança não é gênero de medida protetiva, são conceitos distintos. Obrigado pela pergunta, pela participação. Direito penal constitucional, nós vamos ter aí todos os princípios que vão limitar o poder punitivo do Estado, que vão dar base de sustentação a todo o ordenamento jurídico penal para a interpretação do operador do direito. Esses princípios do direito penal que estão na Constituição, como bem disse, eles podem estar de forma expressa, explícita, como de forma implícita. As funções: orientar o legislador ordinário para a adoção de um sistema de controle penal voltado para a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3, do texto constitucional, da Constituição Federal. Então, a função é para que o legislador, na hora que ele estiver nesse importante papel de elaborar novas leis, que ele fundamente toda essa nova legislação dentro dos princípios. Não pode haver excesso, não pode haver uma contrariedade do novo texto legal aos princípios que já estão postos aí no texto constitucional. Direito penal da culpabilidade, mínimo e garantista, característica dos estados democráticos. Então, o Estado democrático de direito vai se fundamentar em um direito penal da culpabilidade, um direito penal mínimo e um direito penal garantista. Vamos entender já o que vem a ser esse direito da culpabilidade, esse direito penal mínimo, a intervenção mínima do Estado na vida das pessoas através do direito penal, até porque o direito penal é um direito segregador que vai cercear liberdades, que vai limitar direitos. Você encontra na doutrina diversas denominações acerca dos princípios que vão limitar esse poder punitivo do Estado. Sempre ficar atento aos sinônimos. Então, são chamados também de princípios constitucionais fundamentais de garantia do cidadão ou princípios fundamentais de direito penal de um Estado social e democrático de direito, ou limitadores ao poder punitivo do Estado, todos com o mesmo significado. E aí eu estou trazendo um quadro para você, um slide, somente para demonstrar alguns princípios que nós ainda vamos estudar, mas onde é que eles vão estar? Porque o que nós temos em relação ao direito penal na parte geral, neste nosso semestre, são 3 eixos fundamentais. São 3 eixos de fundamento do direito penal: o crime, a pena
o crime, a pena, ok, teoria do crime, da pena e da aplicação da lei penal. São esses os três eixos de aplicação da lei penal. Primeiro, a gente analisa o crime. O que é o crime? O sujeito que praticou um fato e esse fato está descrito na lei como crime, onde há uma culminação de pena, um quantum de pena. Então, o crime em si, a teoria do crime, um conceito que nós vamos analisar todo o crime em compartimentos, nós vamos ver, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico tem que ter uma conduta, tem que ter um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Tem que haver tipicidade, ou seja, tem que estar descrito na lei que aquele fato é crime. Só isso basta? Não, a gente vai ver causas de exclusão da ilicitude, a antijuridicidade. 4 causas vão afastar o crime, vão fazer com que o fato praticado se torne ilícito, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. E, por último, nesse conceito analítico de crime, terceiro elemento é a culpabilidade. Nós vamos ver a culpabilidade, que é a imputabilidade penal, a inexigibilidade de conduta diversa e o potencial conhecimento da ilicitude do fato. Nós vamos ver item por item desse conceito de crime no conceito analítico. E aí os princípios que vão dar base para essa teoria do crime são o princípio da intervenção mínima ou subsidiariedade, que é dividido em fragmentariedade, lesividade ou ofensividade. E aí nós temos o princípio da culpabilidade, o princípio da taxatividade, conectada à legalidade, proporcionalidade, vedação da dupla punição pelo mesmo fato, o non bis in idem. Então, todos esses princípios aí é só para demonstrar que eles vão estar agrupados em um determinado tema, em um determinado assunto, que é o quê? A teoria do crime. Então, por isso que é importante o estudo do princípio, conhecer o princípio para teorizar o crime, o conceito de crime. Assim como vamos fazer também em relação à aplicação da lei penal. Como é que é essa aplicação da lei penal? Como é que se dá a interpretação da lei penal? Através dos princípios da legalidade ou reserva legal, princípio da anterioridade da lei, o princípio da retroatividade da lei benéfica. São princípios que vão estar nesse eixo em relação à aplicação da lei penal. E o terceiro, que vai terceiro eixo de aplicação do direito penal, que nós vamos utilizar os princípios constitucionais, será o eixo em relação à aplicação da pena. Punir o sujeito. Como é que se pune? Se pune através de interpretação sobre alguns princípios. Porque se a punição estiver em excesso, se a punição não estiver fundamentada nesses princípios, é vedado. O sujeito vai ter que ser solto. Princípio da personalidade ou responsabilidade, personificação da pena, princípio da individualização da pena e princípio da humanidade. Todos esses princípios nós vamos estudar, nos aprofundar para termos a exata compreensão dos princípios que vão limitar esse poder punitivo do Estado para que não haja um Estado absolutista, um Estado que persegue, um Estado que trai o indivíduo. Segundo uma doutrina moderna, existem 3 princípios que são base, que vão dar base e sustentação aos demais princípios. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade e princípio da culpabilidade. Os demais princípios, por essa teoria moderna, estariam em decorrência, em consequência desses 3 princípios. E o que nós vamos fazer? Estudar um por um. Vamos primeiro
ao princípio da dignidade da pessoa humana, um princípio que está dentro do texto constitucional de forma expressa. Expressamente foi posto. Olha aqui o artigo 1º do texto constitucional. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Constituição de natureza programática e garantista, elegeu o princípio da dignidade humana como pilar da ordem política e social, a partir do qual se realiza todo o ordenamento jurídico em todas as suas dimensões. Olha aqui o que o Claudemir Martins, doutrinador, escreveu. Abre aspas. A fórmula adotada implica, em linhas gerais, que a Constituição brasileira transformou a dignidade da pessoa humana em valor supremo da ordem jurídica política por ela instituída. Em outros termos, dizer que a dignidade da pessoa humana é um valor supremo, um valor fundante da República, implica admiti-la não somente como um princípio da ordem jurídica, mas também da ordem política, social e econômica. Então, todos nós temos direito à nossa dignidade. E essa dignidade consiste em respeitar o indivíduo, o próximo. Não trazer violação ao bem jurídico do outro. Respeitar a cor, respeitar o sexo, respeitar a deficiência física, respeitar a ideologia política, a religião, respeitar o modo de vida das pessoas, a condição social, a classe social. Tudo isso faz parte o quê? Da dignidade que as pessoas têm, umas em relação às outras. E todas as pessoas merecem a dignidade. Por serem dignas de quê? De ser uma pessoa única nesse universo. Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver uma limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade em direitos e dignidade e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, segundo o Ingo Sarlet, nessa importante lição que ele nos deu. Ser diferente não é um problema, o problema é ser tratado diferente. Contexto histórico do princípio da dignidade da pessoa humana, na sua acepção contemporânea, tem origem religiosa, bíblica, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, segundo o ministro do STF, Barroso. Com o iluminismo do século XIX, o homem passa a ser centro do universo e a concepção humana passa à busca do conhecimento ou busca pela razão. O princípio da dignidade da pessoa humana deve estar dentro aí desses vetores, o respeito ao outro, respeito à integridade física e moral, respeito à autonomia da vontade, não coisificação do ser humano, o homem não é um objeto, mas um fim em si mesmo, segundo Kant, respeito ao mínimo existencial. Então, todos aí vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. E eu trouxe aqui a você alguns julgados recentes do Supremo Tribunal Federal que tiveram por base de fundamentação a dignidade da pessoa humana, que é um princípio universal, que é um princípio que serve não apenas para o direito penal, para todos os outros ramos do direito.
Então, você vai fundamentar, vai dar base de sustentação ao que você está argumentando em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Você vê se encaixa o princípio da dignidade da pessoa humana quando você estiver ali fazendo a sua defesa, fazendo a sua argumentação em relação a um determinado tema. Então, o primeiro julgado. Julgados do Supremo Tribunal Federal sempre acontecem de casos concretos que chegaram ao conhecimento da Corte Suprema. Primeiro julgado. É possível a mudança do prenome independente de cirurgia de transgenitalização, independente de tratamento hormonal, independente de pedido judicial. Por quê? Porque pensamento contrário reflete a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, do sujeito não poder ter um nome próprio, um nome ao qual ela sinta acolhida, sinta amparada, se sinta uma pessoa com direitos e deveres. Segundo julgado, é permitido a união homoafetiva, receberá o mesmo tratamento de uma união estável. Terceiro julgado, as cotas raciais são constitucionais, seja pelo critério da autodeclaração, eu mesmo vou dizer lá que eu sou negro, seja pelo critério da heteroidentificação. Então, julgados que foram relevantes, que repercutiram muito na nossa sociedade, mas que foram amparados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Outro que acabou indo para a Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo julgou? É permitido o proselitismo religioso, ou seja, é permitido que as pessoas que pregam as testemunhas de Jeová batam em sua porta aos domingos de manhã. A nossa Constituição é eclética ou dogmática, ou seja, ela incentiva a circulação das mais diversas ideias. Então, chegou ao Supremo Tribunal Federal uma ação tendente a que essas pessoas respondessem por perturbação. E o Supremo, como corte de última instância, entendeu que não, que elas podem sim bater lá na sua porta domingo, explicar a religião delas, tentar trazer um caminho diferente em relação ao seu pensamento. A Leidiane está fazendo questionamento. Professor, a decisão de um juiz pode estar fundamentada só em um princípio ou necessariamente deve ser fundamentada na lei e ou os princípios, entre outras normativas? Leidiane, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre com perguntas coerentes, inteligentes. O juiz, quando ele está proferindo uma decisão em torno da matéria penal, um juiz criminal tendente a elaborar uma decisão judicial, uma decisão em relação à questão penal, ele tem que fundamentar obrigatoriamente na lei. Primeiro ele fundamenta na lei. Mas essa base de sustentação se dá através dos princípios. E ele pode fazer isso por um só princípio. Não há óbice a isso. Então, quando você vai fazer uma peça, você vai ali trazer um habeas corpus. Você vai fundamentar um habeas corpus para a liberdade do seu cliente que está sendo segregada por uma ilegalidade. A prisão do seu cliente foi por um abuso de autoridade. E aí você vai fundamentar o quê?
na lei, você vai fundamentar nos princípios, na doutrina. Então, normalmente, as peças jurídicas são fundamentadas nesse eixo. Lei, jurisprudência, doutrina, princípios. E aí você faz um texto bem rico para o embasamento do seu pensamento, para a liberdade do cliente, no caso de um habeas corpus. Ah, professor, mas o juiz fundamentou só em um princípio. Ok. Se ele conseguiu fundamentar a decisão dele só em um princípio, só pelo princípio, e não fundamentou em mais nada, não é que vá ser nula a decisão, não. A decisão é plena, está fundamentada por um princípio excelente. Não há óbice a isso. Mas, normalmente, a prática da coisa é a fundamentação em doutrina, jurisprudência, princípios e a lei. Não necessariamente nessa ordem. Quinto julgamento, que eu trouxe aqui para vocês, para alicerçar, para dar base de entendimento ao princípio da dignidade humana. É proibido barrar a posse em concurso por questão de tatuagem. A única exceção no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Apenas se a tatuagem violar valores constitucionais. Por exemplo, a suástica nazista, Heil Hitler, expressões racistas, eu odeio pobre. Já pensou um policial militar atendendo uma ocorrência com uma frase racista? Aí não caberia. Mas muitas instituições militares, antigamente, vedavam candidatos na investigação social somente pelo fato de terem tatuagens. Hoje em dia, é inconcebível. Por quê? Porque tatuagem é moda. Tatuagem é cultura. Então, as pessoas, de modo geral, veem hoje a tatuagem de forma já inserida dentro da cultura da sociedade. Não há problema algum. O problema é quando a gente bota a tatuagem do chiclete com banana, né? As pegadinhas do chiclete com banana, e aí o chiclete com banana acabou e você fica lá com a tatuagem do chiclete com banana, só a pegada. e daqui a 20 anos ninguém sabe mais o que era isso daí. Não, era no Fortal, eu ia muito pro bloco do chiclete com banana, e aí eu tatuei aqui a pegada do chiclete com banana, e não tem mais chiclete com banana. Vai tatuar nome de namorada, aí acaba o namoro, leva gaia, leva chifre, e aí, como é que faz? Aí tem que lá que apaga, que deu todo um procedimento, ou então fazer outra por cima. Por quê? Porque você tem que ter muita consciência de algo que permanece, né? Que não vai apagar com facilidade. Criminalização da LGBTI-fobia no STF. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Havia o entendimento que a lei era omissa em relação à criminalização do preconceito, em detrimento da questão da opção sexual. E aí o Supremo Tribunal Federal foi acionado e aí aprovou a equiparação da homofobia ao crime de racismo. Então, a conduta homofóbica se equiparou ao crime de racismo. Até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser igualadas aos crimes de racismo. Então, a sociedade, ela vem e se transforma. Nós, a cada momento, a cada minuto, nós vamos nos transformando. Vamos vendo
certas situações que, em 1940, quando entrou em vigor o nosso Código Penal, e hoje absolutamente não fazem o menor sentido, que podem ser resolvidas por outros ramos do direito ou que não tem mais qualquer utilidade prática, que as pessoas não veem mais as condutas como perniciosas, como que possam violar de alguma forma o bem jurídico protegido. Todos têm direitos, todos têm direito a ter direitos. Os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana, proibição de incriminação de condutas socialmente inofensivas. 2, vedação de tratamento degradante, cruel ou de caráter vexatório. O legislador penal tem que ter esses vetores em mente no momento que ele está elaborando novos textos incriminadores. Mais um julgado aqui, esse não foi do Supremo Tribunal Federal, foi um julgado da Justiça do Trabalho, mas que eu trouxe aqui porque foi fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana. Integridade moral, revista íntima no ambiente de trabalho. Dano moral, atividade patronal, patrão-empregado, qualquer que seja, não justifica expor o empregado à revista vexatória, apalpando-o e até mesmo despindo-o. Prática esta abusiva que excede o poder diretivo do empregador, pois atinge a intimidade e dignidade do ser humano, direitos pessoais indisponíveis, previstos nos incisos 3 e 10 do artigo 5º da Lei Maior, que é a Constituição Federal. Então, a Justiça condenou o Carrefour também em outra situação, não essa da revista íntima, em outra situação o Carrefour foi condenado porque eles limitaram o tempo que o funcionário poderia ir até o banheiro. Eles estabeleceram lá horários específicos. Então, só naquele horário, vai ser, você só pode sair do caixa entre as 10h30 até 10h40. E se a vontade do sujeito for antes desse tempo, aí ele não pode ir no banheiro? Não. Sob pena de quê? De ser despedido. E isso daí os empregados entraram na Justiça do Trabalho e houve a indenização a todos os trabalhadores que tiveram prejuízo e dano moral em relação a esse fato. A Justiça do Trabalho condenou o mercado, Carrefour, por limitar a ida ao banheiro de funcionários. Um verdadeiro absurdo. O Arthur quer fazer algum questionamento, Arthur? Você consegue me ouvir, professor? Você consegue me ouvir? O senhor consegue me ouvir agora? Professor? Professor, eu não estou lhe ouvindo. O senhor consegue me ouvir? Seu microfone está mudo para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu creio que é uma rede bem conceituada, grande. Não estou duvidando da notícia. Mas uma rede como o Carrefour, Extra, eles não têm uma equipe de advogados por trás, não? Para meio que... como é que eu posso dizer? Advertirem os CEOs assim, isso aqui pode dar um problema. Nós podemos levar um processo por isso. Mais ou menos isso não acontece não, porque é uma rede internacional, né? Vem de fora, mas a partir do momento que eles instalam as lojas aqui no nosso país, eles estão de acordo com as leis e normas do país. E eles não têm uma equipe de advogados para, antes de tal determinação, alertá-los? Consegui ouvir, Arthur, e compreender o seu questionamento. Normalmente não, todas as grandes redes de supermercado, e a Carrefour, que é uma empresa francesa,
elas têm uma assessoria jurídica. Mas dar conselho a gente dá, mas ouve quem quer. Então, se, e não obrigatoriamente a rede de supermercado, que tem uma diretoria, ela tenha submetido essa nova determinação à assessoria jurídica. Ela simplesmente foi lá e entendeu que seria conveniente, que seria vantajoso trazer uma limitação ao empregado desses momentos que ele se ausentasse dos locais que estavam lá determinados a ficarem. E aí o que deu? Deu nessa consequência. Possivelmente eles façam isso em outros países, e aí não tenha dado nada. Porque a vantagem para o empregador é grande, porque você fica sempre ali com um funcionário naquele local e ele não vai sair. Depois que há o acionamento, lógico, o corpo jurídico, a assessoria jurídica da empresa acompanha na Justiça do Trabalho. Mas nem sempre, Arthur, eles levam essas decisões administrativas antes a interpretação dos advogados para saber se eles de fato podem ou não. Isso daí é uma situação que ela não especificamente nesse ponto seja corriqueira, mas em vários outros pontos há violação da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho entre empregador e empregado. Muitas. E mesmo o empregador tomando conhecimento e sabendo que ele está ali ferindo direito, indo contra a dignidade da pessoa, ele faz. Por quê? Porque o intuito é o lucro. É ter o trabalhador sempre à disposição. E aí cabe à Justiça do Trabalho proteger o empregado. Naquilo que for justo, naquilo que a lei permite. Coreia do Sul autoriza castração química de pedófilo. Réu condenado em 4 casos de abuso sexual de menores sofrerá perda total de libido. Será que aqui no Brasil poderia também haver essa castração química? O controle mental no Brasil dos apenados, dos presos, será que poderia ser possível o juiz determinar isso a eles? No Brasil, não pode. Aí bate de frente com a dignidade da pessoa humana, professor. Exatamente isso. Bate de frente com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque o corpo é inviolável. Não há como o juiz determinar, por exemplo, que o réu, o condenado, na hora da condenação, ele vá ser submetido ali à transfusão de sangue. Você vai doar sangue para o hemócio. A sua pena vai ser essa. Uma pena restritiva de direitos, e você vai fazer doação mensal de sangue para o hemócio. Não pode. Por quê? Porque o corpo é inviolável. Eu não posso estar sendo submetido a algo que vá violar minha integridade física. A libido, tomar um medicamento, levar choque, seja lá o que for, coisas semelhantes, mas em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, é vedado essa possibilidade de castração química forçada ao indivíduo. Ele deseja tomar esse medicamento, ele quer, aí o Estado pode vir a possibilitar isso a ele, com a intenção de ajudá-lo como uma questão de saúde pública. Dignidade da pessoa humana, normas correlatas que se assemelham, lá no artigo 3, lá no artigo 5º do texto constitucional, inciso 3, diz que ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Inciso 47, não haverá penas a de morte,
salvo em caso de guerra declarada. A linha B, de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados. D, de banimento, o sujeito tem que sair do país, tem que sair da cidade. E, cruéis. Inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Todos têm aí esse contexto da dignidade da pessoa humana. Qualquer sanção, qualquer pena tendente a violar esses preceitos estará violando o texto constitucional, portanto, deverá ser considerado como uma decisão nula. E aí vamos para o princípio da legalidade. No que consiste o princípio da legalidade, onde ele está? O princípio da legalidade ele é tão importante que ele é o primeiro dispositivo do Código Penal. Mas ele é retirado do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Olha aqui o que é prescrito, o que prescreve o artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Veja como repete no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil é signatário, aderiu a ele, diz no artigo 9º o seguinte: princípio da legalidade e da retroatividade. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei. O que quer dizer isso? Que para existir um crime precisa de uma lei que o defina como crime. Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Não há crime sem lei que o defina. Tem que ter uma definição. O que é definição? É descrição. Tem que estar definido, descrito. Para o quê? Para que todo mundo compreenda, para que todo mundo saiba, para que o autor ele saiba que aquele fato que ele vai praticar é crime. E aí vai fazer com que ele possa ele ser dissuadido ao que é não praticar aquele fato, já que é crime, já que existe uma punição. Então o fato tem que estar, para ele existir como um crime, descrito, definido. Eu não posso ser surpreendido pelo Estado de condutas que eu não posso mais apagar. Então, a lei ela tem que ser anterior ao fato. Como é que eu vou apagar algo que eu já fiz? Vamos supor que o indivíduo praticava sexo de forma consentida com a própria filha. O incesto. Ele fazia isso, professor, mas na minha religião isso é crime. Isso é pecado. O padre excomunga. Tá ok, mas o direito penal não está para proteger moral, ética de ninguém. O direito penal ele está para proteger aqueles bens mais relevantes à sociedade. Então, se ela é maior de idade, tem suas condições psíquicas normais, se autodetermina e resolve
praticar sexo com o próprio pai, não tem crime. Não tem crime. Duas pessoas maiores praticando sexo, embora seja pai e filho. Já não vão poder casar. O Código Civil não permite. Há um impedimento. Mas crime não tem. Professor, mas se a partir de amanhã tivesse esse crime, então esses dois, eles não mais poderiam praticar o fato. O que não vai poder haver é retroagir, a lei voltar a incriminar todas aquelas condutas anteriormente praticadas. Por quê? Porque não tinha lei, não tinha previsão legal, o fato era lícito, então é uma traição comigo. Não tinha nada previsto. Autolesão não é crime. Eu me autolesionar. Só há uma possibilidade da autolesão ser considerada como crime, uma qualificadora do crime de estelionato, do artigo 171, quando a finalidade da autolesão é com o fim de iludir seguro. Você quer ganhar um seguro e está se autolesionando. E é importante observar que o texto diz: não há crime, sem lei anterior que defina, nem pena. A pena é a consequência. Crime é o fato e pena é a consequência. De quê? Do quanto de pena. Qual é a pena para o fato que eu for praticar? Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ok, então a pena é essa. Tem que estar descrita, definida também o quanto de pena. Nós vamos estudar mais ainda esse princípio da legalidade quando do estudo da aplicação da lei penal. Que aí a gente vai verificar o princípio da anterioridade, o princípio da retroatividade da lei benéfica, o princípio da irretroatividade da lei maléfica. Todos serão alvos do nosso estudo. Então, o princípio da legalidade, pois não? No artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de alguma coisa senão em virtude de lei. Esse princípio é o da legalidade ou é outro princípio? Está dentro do princípio da legalidade, porque somente vou poder fazer de estar, ir, vir ou permanecer se a lei assim me autorizar. Se a lei não disser nada em contrário, então é um desdobramento do princípio da legalidade, embora não seja a descrição exata do princípio da legalidade que está, de fato, no artigo 5º, inciso 39 do texto constitucional. Leidiane está fazendo questionamento. Professor, nesse caso da reserva legal, crime em sentido genérico, entra a contravenção penal? Leidiane, sim. Nesse sentido aqui, é em sentido genérico, como o ilícito penal. O ilícito penal é o gênero que são espécies os crimes e as contravenções penais. Tanto os crimes quanto as contravenções penais, há de haver a descrição, a definição das condutas e a culminação da pena, para que haja a contravenção ou o crime. Professor. Pois não? E no caso da pena, né? Está dentro também a medida de segurança, ela também tem que estar antes prevista em lei para ser aplicada? A medida de segurança, ela tem previsão legal. Então, a medida de segurança para possibilidade, vai ser um internamento, não, vai ser vai ser ambulatório, forma de cumprir. Tem que também estar previsto. Também há de haver o princípio da legalidade em relação às medidas de segurança. Princípio da legalidade, então, reserva legal e anterioridade, do artigo 5º, inciso 39, e o artigo 1º do Código Penal. Desdobramentos desse princípio da legalidade. Tipicidade. Somente a prática de conduta prevista em lei pode caracterizar-se como infração penal.
Então, tem que haver a definição, a descrição. E onde é que estão essas descrições? Nos artigos de lei. Que artigos? Cada artigo do Código Penal é denominado de tipo penal. Tipo no sentido de molde, modelo, modo. Um molde. Imagine que nós vamos elaborar uma nova lei sobre um determinado assunto. Vamos lá, vamos elaborar uma lei sobre trânsito. Então, como é que a gente vai elaborar essa lei? Vamos aqui colocar dispositivos, 1, 2, 3. Como é que a gente vai chamar? Vamos chamar de artigo. Vamos chamar de tipos penais. Para cada tipo penal está lá em branco. E a gente vai o quê? Vai descrever. Primeira coisa, o que a gente vai fazer sobre trânsito? Vamos dizer o que é trânsito. O artigo 1º, diz aí o que é trânsito. Beleza. E agora, no segundo, vamos dizer o que é um veículo automotor, quais são, o que se considera, que faixa de pedestre, vamos descrever. Em dado momento, vai ser necessário trazer um capítulo dentro dessa lei que a gente vai elaborar sobre trânsito, sobre crimes. E aí está lá, artigo 302 do Código de Trânsito, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, esse é o crime, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor é o crime, é a descrição, é o tipo penal. E aí você traz aí a tipicidade, a descrição. E você não pode deixar ela sozinha. Você tem que, em seguida, descrever a pena, o quantum de pena. Está dentro, então, da tipicidade. Por não, Arthur? Pois não. Foi eu, professor. Era só para falar de tipicidade. Mas o Arthur acho que quer falar e tá com a mão levantada. Professor, só uma dúvida aqui. Na questão da lei do adultério, que ela foi revogada em 2005, se eu não estou enganado. Vou dar aqui um exemplo. Essa lei foi revogada dia 1º de novembro de 2005. Quem entrou com uma ação no dia 30 de outubro de 2005, como é que fica esse processo? A lei ainda é válida? O processo ainda não foi julgado, ainda não saiu a sentença. A partir do momento que a lei foi revogada, esse processo é arquivado? Ok, obrigado, Arthur, pela pergunta. A partir do momento que a revogação da lei, a revogação do dispositivo penal, como você está exemplificando em relação ao adultério, que até 2005 era considerado como crime, tudo é apagado. Todas as consequências em relação ao direito penal são esquecidas. É como se nunca tivesse ocorrido. Por quê? Porque se a lei está dizendo que aquela conduta não tem mais relevância, não tem mais consequência, e a lei nova entende-se uma lei mais elaborada, que realmente está atendendo aos anseios atuais da sociedade, não é justo que alguém que praticou aquele fato vá ser punido por algo que agora é irrelevante. Não há porquê. Então, todos os efeitos penais são esquecidos. Se está em tramitação um processo, o processo é arquivado. Se o sujeito está cumprindo pena, ele tem que ser solto e aquilo ali some. O que pode ainda vir a gerar são os efeitos civis. Aí sim. Dano moral porque havia um contrato entre os dois e esse contrato foi rompido porque um traiu o outro. Ok, danos morais, direito civil, mas direito penal, não. Todos os efeitos penais são abolidos e esquecidos pela abolitio crimes, que é a abolição do crime em decorrência da revogação do dispositivo penal incriminador. Por isso aqui há essa questão como desdobramento do princípio da legalidade, da tipicidade. Somente a prática de conduta prevista em lei. Se não está mais prevista em lei, se foi abolido, não caracteriza mais infração
Penal. Professor, só aproveitando, o senhor estava falando sobre os crimes previstos na legislação de trânsito, né? Quando ocorre um crime que está previsto lá, codificado, tipificado no CTB, por exemplo, como crime de trânsito, e no caso, quando a decisão sobre esse crime, ele tem que ser avaliado no CTB ou no Código de Direito Penal? Obrigado, Leidiane. Se o fato foi praticado e está previsto no Código de Trânsito, é pelo Código de Trânsito. A lei especial, ela revoga, a lei especial, ela prevalece sobre a norma geral, de acordo com o artigo 12 do Código Penal. Naquilo que for contrário, que for diverso. Uma pessoa está aqui com o seu veículo, a Leidiane está dirigindo e vê um desafeto dela, um inimigo. Aí ela acelera com a finalidade de matar esse inimigo. Qual o crime que ela praticou? Um crime de trânsito ou um crime do Código Penal? Um crime do Código Penal. Ela praticou um homicídio do artigo 121. O carro foi apenas um instrumento, uma arma que ela se utilizou com essa finalidade. A vontade dela era matar. Então, crime do artigo 121 do Código Penal. Não foi um crime de trânsito. Para haver o crime de trânsito, em relação à morte da pessoa, somente se a pessoa não tinha a intenção de matar, que foi uma morte decorrente de uma culpa, de uma imprudência, uma inobservância de um dever de cuidado. E aí vai caracterizar o crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e o que estiver disposto na legislação de trânsito vai se aplicar. As normas gerais do Código Penal, que nós estamos vendo, elas vão se aplicar também. Do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal, são normas gerais de interpretação. Se for necessário utilizar essas normas de interpretação para fazer com que esse indivíduo que praticou um crime de trânsito, ele venha a responder pelo fato, aí é uma complementação da norma. Pois não? Para diferenciar fácil é olhar o dolo de culpa, né? Se for com dolo, cabe ao Código Penal. Se não existiu dolo, for culposo, não teve a intenção, cabe ao Código de Trânsito Brasileiro. É isso? Perfeito. O crime de homicídio e de lesão corporal, para ser caracterizado como um crime de trânsito, da lei de trânsito, é necessário que tenha sido praticado de forma culposa, não intencional, onde o sujeito ele inobservou um dever de cuidado, ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia, e acabou trazendo esse resultado indesejado a ele. Aí é crime de trânsito. Se o resultado era querido, era desejado, aí não é um crime de trânsito, é um crime do Código Penal, lá do homicídio do 121 ou do artigo 129, que dá o crime de lesão corporal. Então, os desdobramentos aí do princípio da legalidade, temos a tipicidade, a anterioridade, a lei penal deve estar em vigor antes de o crime ser praticado. Expliquei. Taxatividade. A lei penal deve ser certa, não se admitindo descrições vagas e imprecisas da conduta proibida. Nós vamos ver numa aula só sobre a tipicidade, sobre um dos elementos do crime. Fato típico é a tipicidade. Então, para haver crime, é necessário a justa posição, enquadramento perfeito, aglutinação entre o que foi praticado e o que está descrito, definido na lei como crime. Não dá para empurrar, não, foi parecido. Vamos empurrar aqui que dá certo, que entra nesse dispositivo. Não, não pode. Tem que ser perfeita consonância entre
o que está descrito e o que foi praticado. Olha aqui esse caso. Ocorreu um julgamento lá na primeira vara federal de Carazinho, Rio Grande do Sul. O juiz lá condenou um servidor da Justiça Eleitoral porque ele instalou câmeras ocultas no banheiro feminino da repartição, sendo decretada a perda da função pública. Então, a perda da função pública foi uma consequência administrativa pelo que ele fez. As investigações começaram em 2014, quando foi descoberta uma câmera espiã instalada abaixo da pia do banheiro feminino, direcionada aos vasos sanitários. O réu foi também condenado a pagar multa cível no valor de 3 vezes a última remuneração percebida. Então, notem aí que teve uma punição administrativa, ele perdeu a função pública, perdeu o cargo, ele era servidor público da Justiça Federal, diretor de secretaria, e houve uma consequência cível dele ter que indenizar cada uma das vítimas. A época do fato, que foi lá em 2013, 2014, não havia qualquer descrição dessa conduta como crime. E ele conseguiu ficar ileso de qualquer punição penal. Hoje em dia, para esse tipo de fato, já há um dispositivo que foi criado em 2018. É o artigo 218-C. Veja se a conduta que ele praticou se subsume, se justapõe, se aglutina ao que está descrito no artigo 218. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o caso não constitui crime mais grave. Então, até a época dos fatos, esse crime não existia, portanto, ele não pôde ser enquadrado nessa conduta criminosa por conta do princípio da legalidade, que tem por desdobramento a anterioridade da lei. A lei tem que ser anterior ao fato praticado. O princípio da legalidade das penas, você tem no artigo 5º, inciso 39 do Código da Constituição Federal: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Assim como o indivíduo tem direito a saber que condutas são criminosas, tem direito a saber qual a sanção. Então, tanto o preceito primário, que é a descrição da conduta, quanto o preceito secundário, a cominação, o quanto de pena. Eu não posso responder por um crime, eu vou lá, eu sou autor, eu que decido se vou praticar o crime ou não. E aí eu vou lá e pratico o crime. Por quê? Porque eu sei que a pena é de 6 a 20 anos. E aí depois, quando eu for sentenciado, julgado, não, agora é pena de morte. Epa, pena de morte não, era até 20 anos. Como é que a regra mudou? É uma traição comigo, eu confiei no Estado. Eu só pratiquei a conduta porque eu sabia que essa pena eu conseguiria aguentar. Mas outra, mudar o jogo em malefício, não, malefício não pode. Se fosse pelo menos em benefício, por quê? Porque a lei nova atende os anseios sociais e essa conduta agora não é mais considerada tão grave. É justo que seja benéfico a mim. A lei penal vai retroagir
em benefício. Em malefício, não. Nós vamos ver no estudo da aplicação da lei penal, voltando ao princípio da legalidade, da anterioridade, da reserva legal, que a reserva legal é ter o direito penal apenas pela forma do procedimento constitucional que a Constituição permite. Então, somente o quê? A União é capaz de legislar sobre direito penal. Está reservado à lei penal. O princípio da legalidade das penas se refere à qualidade e quantidade das sanções. Então, o legislador, no momento que ele vem e descreve a conduta e em seguida comina a pena, diz o quanto de pena, ele o faz entre um patamar mínimo e um máximo. 6 a 20 anos, 1 mês a 1 ano. Então, o legislador está descrevendo quantitativos, parâmetros de quantidade. E a qualidade, se é uma pena de multa, se é uma pena restritiva de direitos, se é uma pena de privação de liberdade, ele vai dar a qualidade, qual a pena que ele entende, o legislador, que seja adequado à violação daquele bem jurídico que está sendo ali protegido pelo direito penal. Limites muito amplos para o arbítrio judicial, para a doutrina, violam a legalidade das penas. Portanto, você, o legislador, quando ele traz o mínimo e o máximo, ele já deu esse parâmetro, já há um quantitativo. Esse quantitativo é em abstrato. A pena está em abstrato. Não quer dizer que eu vá cumprir 20 anos, não quer que eu vá cumprir 6 anos, não. Vai depender do quê? Da pena em concreto. E quem que estabelece a pena em concreto? O juiz, que vai fazer a dosimetria da pena, da gota, dizer o quanto de pena que será imputado ao sujeito pelo crime que ele praticou. Com base em quê? Com base no justo e suficiente para reprimir o mal injusto que ele praticou. E o juiz faz isso de qualquer forma, ao léu, da cabeça dele, pega um valor, não, entre 6 e 20 vou dar 15. Não. Tem toda uma metodologia para isso, que é dividida em 3 fases. O sistema trifásico de dosimetria da pena, onde o juiz, primeiro, vai avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59, ver a culpabilidade, ver antecedentes, ver o comportamento da vítima, ver as consequências do crime, ver motivação, culpabilidade. Aí o juiz verifica isso. Depois ele passa para avaliar se existem agravantes e atenuantes, previsto lá pelo artigo 62 em diante, causas que vão agravar a pena ou vão abrandar, agravantes e atenuantes. E, por último, na terceira fase, causas de aumento e diminuição, previstos tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal, onde o patamar da pena é elevado ou diminuído, mas sempre com previsão na própria lei. E na próxima aula nós vamos dar continuidade e começarmos a ver o princípio da culpabilidade, entre outros que estão expressos ou implícitos no texto constitucional. Vou ficando por aqui, me despedindo, agradecendo a paciência, as perguntas, sempre muito pertinentes. Mandem dúvidas por torpedo, estou sempre à disposição de cada um para tirar dúvidas no que for necessário. Forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.